Então, hoje o que eu queria fazer é mostrar duas aplicações dessa teoria de perturbação. São aplicações bem qualitativas, mas elas têm algumas coisas interessantes que vale a pena olhar. E as aplicações vão ser, então, no problema de três corpos, né? O problema de Kepler, mas com um terceiro corpo, que é um problema bem complicado. A gente vai fazer uma série de aproximações e restrições para poder fazer algum tipo de tratamento, e ainda assim o tratamento vai ser extremamente qualitativo. E a segunda aplicação vai ser nos anéis de Saturno, que também são um tipo de problema de três corpos, onde uma partícula do anel ela sente a atração de Saturno, que é o corpo central, principal, mas tem os satélites que estão ali orbitando em volta, que servem como fontes de perturbação. Então, a mesma teoria básica que eu vou apresentar se aplica nos dois casos. Antes de falar isso, eu queria então, voltar um pouquinho rapidamente ao problema de Kepler simples. É uma partícula, então, esse aqui seria o problema relativo, né? É uma partícula de massa μ, massa reduzida, sob a atração de um corpo central, que está preso na origem, cuja massa é m grande, que é a soma das massas dos dois corpos, né? E ele tem essa hamiltoniana do problema de forças centrais. É simplesmente a energia cinética. O problema novamente, ele conserva o momento angular, então o movimento ocorre num plano, e nesse plano a gente escreve a energia cinética em coordenadas polares, né? Se a gente escrevesse a lagrangiana, seria μ r ponto ao quadrado sobre 2, a parte radial, mais μ r2 θ ponto ao quadrado sobre 2, a parte angular, né? E a energia potencial. Então, aqui a gente já está escrevendo diretamente a hamiltoniana. Então, tá. Nesse problema, então, eu vou, por enquanto, supor que eu tenho um problema de uma partícula no campo central, né? Então, a partícula μ está sendo atraída para a origem, e a gente imagina que esse é o problema relativo. Então, o que acontece? Esse problema parece o problema de uma dimensão, só tem uma coordenada, que é a coordenada R, o momento associado é PR, e todo esse termo que aparece aqui é o potencial efetivo, né, que depende do valor do momento angular, que é esse Pθ, mas como o Pθ é conservado, a gente pode pensar num potencial efetivo que tem essa carga. Então, olha só, fixando o Pθ, né, fixando o valor do momento angular, a gente define um potencial efetivo, né, ele depende explicitamente do Pθ. Então, fixando o Pθ, a gente fixa um potencial efetivo, ele tem a cara aqui dessa curva azul, e fixando uma energia negativa, nessa curva vermelha aqui embaixo, então a gente define uma órbita que vai estar oscilando entre R mínimo e R máximo. Esse potencial tem um mínimo aqui nesse valor RC, que está dado aqui, que depende do momento angular, e o valor do mínimo é esse VC que está aqui embaixo, tá? Que também depende de Pθ. Então, olha só, desse ponto de vista, a gente tem um problema de 2 graus de liberdade, né, XY ou Rθ, e duas constantes em movimento, que é a energia e o Pθ. Então, fixado um Pθ, a gente fixa um potencial efetivo, fixado uma energia, a gente tem essa órbita delimitada. A órbita em si é uma elipse. Tem duas elipses aqui. Vamos olhar primeiro para a elipse que está certinha. Então, a órbita a gente sabe que é uma elipse. O período dessa elipse satisfaz essa relação. O quadrado do período é proporcional ao semieixo maior ao cubo, é uma das leis de Kepler. E o semieixo maior depende da energia. Então, vejam que o período dessa órbita, né, ou a frequência, se a gente quiser calcular, ela depende apenas da energia, não depende do valor do momento angular fixo. O momento angular ele vai alterar a excentricidade dessa elipse que eu estou fixando aqui embaixo.
Então, o que acontece? Olha só, imagina que eu dou para vocês, então, um π-θ. Então, vocês me desenham a curva azul, eu dou um valor de energia, vocês traçam essa reta e já está tudo definido. Está definido o R+, o R mínimo, vocês sabem a excentricidade da órbita, sabe o período da órbita, sabe tudo. Qual que vai ser a elipse resultante desse movimento? Ora, a elipse pode ser essa que eu desenhei aqui em preto. Mas, dependendo da condição inicial, ela pode ser essa daqui, ó. Ou pode ser uma outra que está aqui, ou uma outra que está aqui. Quer dizer, dada a energia e o momento angular, eu ainda tenho a liberdade de especificar quantidade, certo? Eu tenho R, θ, PR, Pθ. Dado Pθ e dado E, eu ainda posso escolher, por exemplo, R e PR compatível com a condição de energia constante. E para cada condição que eu escolho, a minha elipse sai de um jeito diferente. Então, o que está acontecendo com essas elipses, né? Então, vocês lembram que existia uma outra constante de movimento no problema, que é aquele vetor de Runge-Lenz. Esse vetor é um vetor que está no plano da órbita e ele aponta para o periélio. O módulo dele tem a ver com uma excentricidade e tudo mais, mas ele aponta na direção do periélio. Então, para cada uma das condições iniciais que eu dou, esse vetor, que vai permanecer constante o tempo todo, ele vai apontar para uma direção diferente, que é a direção do periélio. Então, se a gente interpretar isso em termos de espaço de fase, o que acontece é assim, ó, fixando a energia, né, dado um E e um Pθ, a gente fixa um toro no espaço de fase. São duas constantes em movimento, a gente tem essa estrutura no espaço de fase, que é um toro. Dentro do toro, a gente ainda tem liberdade de escolher uma condição inicial aqui dentro. O toro é bidimensional, certo? É uma superfície bidimensional. Então, a gente ainda tem aqui a liberdade de escolher onde é que a gente vai começar a nossa trajetória. Se eu começo aqui, eu tenho essa elipse. Se eu começo aqui, eu tenho a outra elipse. Então, dependendo do ponto que eu começo, eu tenho uma elipse diferente. Todas elas têm exatamente o mesmo período, a mesma energia, o mesmo Pθ, a mesma excentricidade, só que elas estão... O valor do vetor de Runge-Lenz, a direção do vetor é diferente. O módulo é o mesmo, mas dependendo de onde eu começo, eu aponto em direções diferentes. Então, variar a condição inicial ao longo, por exemplo, dessa direção do toro, é variar a orientação da minha elipse. Tá? Então, essa elipse pode estar apontando em qualquer lugar desse plano. Em geral, quando a gente resolve o problema de Kepler, a gente fala, já que tem esse vetor constante A, que é a direção do periélio, eu escolho o meu eixo X nessa direção. Mas essa direção é arbitrária, né? E para cada condição inicial, a gente tem, então, uma direção diferente. Então, o que acontece no espaço de fase é assim. Vamos fixar uma energia, por exemplo. Então, fixado uma energia, eu vou ter esses vários toros aqui dentro, um para cada valor de Pθ. O que muda quando eu mudo o Pθ? O período da órbita não muda, o período só depende da energia. O que muda é a excentricidade. Então, toros diferentes vão corresponder a elipses com excentricidades diferentes. Dentro de cada toro, as trajetórias, eu começo um lugar a dar uma voltinha e fecho, elas são todas periódicas. Então, dependendo de onde eu começar, eu tenho uma trajetória diferente. O que está mudando? É a orientação dessa elipse no plano, ou seja, a direção do vetor de Runge-Lenz. Se a gente mudar de energia, na nova camada de energia, eu também vou... Então, o período muda, o período dessas trajetórias muda, o Pθ está variando, varia as excentricidades, e tem essa degenerescência ainda do vetor de Runge-Lenz. Então, essa Diga. Eu não tô... Ela parece ser uma variável... se comportar como uma variável angular, né? Que a gente estava falando quando a gente fazia a transformação, né? Mas eu não estou vendo a relação. Acho que talvez não tenha, né? Então mesmo. É uma relação... Essa trajetória... que é a trajetória, né?
É Então, estranho, né? essa trajetória que eu estou desenhando aqui é uma elipse, né? Mas é uma elipse que, quando eu projeto no plano XY, eu vejo a elipse bonitinha. Se eu olhar no espaço de fase quadridimensional, então o que eu vou ver? Se eu pegar o conjunto das trajetórias para um mesmo E, um mesmo peteta, então eu vou pegar todas essas elipses simplesmente reorientando elas, né? Então eu tenho uma degenerescência na orientação. Se eu mudar essas elipses e desenhar cada uma delas no espaço de fase, eu vou ver que cai uma do lado da outra, elas são diferentes, sabe? São trajetórias diferentes, mas elas são muito parecidas. Vai cair uma do lado da outra e se você desenhar todas, ela vai fechar num pneu, certo? Você vê, é a elipse que você está olhando, que é uma curva de uma dimensão, e aí você propaga essa elipse variando a orientação. Então, você gera uma coisa que é uma elipse vezes um ângulo, né? que é a orientação indo de 0 até 2π. Isso fecha um tubo. Esse tubo é o tório. É o conjunto das elipses que tem essa energia e esse momento angular fixo. E elas são todas iguais também, né, professor? Elas são todas iguais. Mas elas são todas iguais, mas em termos de trajetória no espaço são diferentes, né? Porque Sim, mas elas são idênticas, isso. São todas, têm o mesmo período, a mesma excentricidade. tá certo. Esse vetor A, ele aponta na direção diferente, mas ele tem o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho também, isso. O módulo dele também só depende da energia de peteta. Exatamente. Tá? Então, tipicamente, se fosse um problema de um potencial radial que não fosse 1 sobre R, um potencial tipo 1 sobre R ao quadrado, por exemplo, o que acontece é que as trajetórias... Lembra que você tem aquela precessão das elipses, né? Quando você adiciona um termo a mais no potencial, um termo de 1 sobre R2, as elipses começam a precessionar. Então, o que acontece? Você sai daqui, você dá essa volta, você vem para cá, vem para cá, vem para cá, e você vai cobrindo, é como se você fosse rodando devagarzinho. Então, no toro, esse problema vai ser assim, você sai daqui, dá a volta, dá a volta, dá a volta, e você cobre tudo, porque a elipse está rodando. No problema de Kepler, não, ele é muito degenerado. Então, cada condição inicial fecha sobre si mesmo e é uma elipse diferente. Se você muda um pouquinho a condição inicial, mantendo E e Pθ fixa, é uma outra elipse só rodada um pouquinho. Desculpa, professor, qual é a situação que ele não fecha mais a órbita? Que ele Se você deixa eu escrever aqui. Se você, por exemplo, adicionar aqui uma perturbação epsilon constante sobre R ao quadrado, você vai ver, é um dos exercícios lá atrás que acho que vocês fizeram. Se você resolver esse problema, dá para resolver exatamente com os mesmos métodos que a gente fez com Kepler, só que a gente vai ver que a elipse que aparece, ela não fecha. Onde aparece na equação da elipse o seno de θ, né, essas elipses elas têm uma cara que como é que é a história aqui? É 1 sobre 1 mais epsilon cosseno de θ, tem alguma constante aqui em cima. Então, isso aqui é R. R de θ é uma coisa assim, tem uma cara desse tipo. Então, conforme o θ varia entre 0 e 2π, se para o epsilon menor do que 1, né, você gera essa elipse. O que acontece quando você adiciona aquela perturbação é que isso aqui muda para algo que tem essa cara aqui, ó, cosseno de um ômega θ. Aparece um ômega aqui, algum número aqui, diferente de 1. Então, você vê que em θ igual a 0, você parte de A sobre 1 mais epsilon. Então, você vê isso aqui, quando θ igual a 0, A sobre 1 mais epsilon. Quando você dá uma volta, θ igual a 2π, você está em A sobre 1 mais epsilon cosseno de 2π ômega. 2π ômega não é 1, tem um ômega aí. Então, você não volta para o mesmo lugar. Então, você sai de um certo ponto, dá uma volta em θ. Quando você dá a volta completa, desculpa, fiz errado aqui. Você dá a volta completa, o seu R mudou. Por exemplo, ele está aqui.
Aí você dá outra volta, ele muda. Então, dá para se convencer que isso aqui é uma elipse que está rodando. Tem a mesma cara da elipse, só que você não fecha direitinho. Ela vai sempre deslocando um tanto. E esse deslocamento é a precessão do periélio, que ele chama. Na realidade, as órbitas dos planetas são assim, né? A de Mercúrio é mais extravagante nesse sentido, mas teoricamente todas seriam assim. Então, se o problema for estritamente de dois corpos, não deveria haver precessão. A precessão do periélio de Mercúrio, ela tem uma das correções que aparece para essa precessão é devido à relatividade geral, que Mercúrio está muito próximo do Sol, mas tem uma correção clássica que eu não me lembro agora devido ao que é exatamente, se é do planeta ser deformado, não me lembro agora. Tem uma correção clássica que provoca o periélio. Eu acho, pode ser que eu esteja falando besteira, que o fato de Mercúrio ser deformado por causa do efeito de maré, que eu também vou comentar hoje, isso introduz um efeito adicional que é dessa ordem de 1 sobre R² no potencial. Eu acho que isso que provoca uma precessão clássica. Mas essa precessão clássica não bate com medido, você tem que fazer correções de relatividade geral para ter o resultado mais preciso. Potencialmente, essa teoria da perturbação aí poderia, né, dar conta dessa correção clássica, né? Poderia. Agora, esse tipo de correção, dessa forma aqui, 1 sobre R², dá para tratar exatamente. Você não precisa fazer nenhuma aproximação, porque você vê que é um termo desse tipo, né? Ele só contribui, só muda o valor do π. Você põe 1 sobre R2 em evidência e faz a conta do mesmo jeito. Mas também daria para tratar perturbativamente, se fosse o caso. Tá certo. Certo. Muito bem, acho que eu vou apagar aqui para não confundir, mas fica no vídeo aí depois. Beleza, então vamos ver. O que a gente quer fazer, então? Então, isso aqui é o problema de Kepler. Então, eu vou fazer agora uma versão restrita desse problema com as seguintes condições. Primeiro, eu vou manter um movimento plano, o que não é absolutamente necessário, né? Quando você tem um terceiro corpo, ele pode sair do plano da órbita dos outros dois, o movimento global é bem mais complicado. Mas eu vou supor que o movimento ocorre no plano, eu vou supor que esses três corpos têm massas Emão muito maior que Emínio, muito maior que Mi. Então, tipicamente, Emão vai ser o Sol, Emínio vai ser Júpiter e Mi, uma partícula do asteroide. Então, dadas essas ordens de grandeza aqui, eu vou esquecer o problema de separar coordenada relativa de coordenada de centro de massa, vou simplesmente supor que M está fixo na origem, o Emão, ele não se mexe, ele é tão pesado que ele não sente, eu posso desprezar a perturbação dos outros corpos sobre ele. E eu vou supor que Emínio está em órbita circular em torno de Emão. E o que eu quero analisar é a dinâmica da massa menor, Mi, sob a ação dessas duas massas principais, Emão e Mi. Então, a situação é essa daqui. Eu estou no plano XY, eu tenho Emão aqui na origem, fixo. Eu tenho um Emínio que está fazendo uma órbita circular em torno de Emão. Esquece os eixos X' e Y' por enquanto. Tá? Então, isso aqui, os eixos, o sistema XY é um sistema inercial. Emão fixo, Emínio rodando em órbita circular, com frequência ômega. Tá? Então, o período da órbita é 2π sobre ômega. Deixa eu escrever aqui. O período do Emínio é 2π sobre ômega. Então, eu vou querer então, colocar uma outra massinha Mi aqui, e eu vou estudar a dinâmica só dessa massinha. A dinâmica do Emão é zero, está parado, a dinâmica do Emínio é dada, ela vai se manter em órbita circular e não vai ser afetada pela massinha Mi, que é muito pequena. Muito bem. Então, como é que eu vou tratar esse problema? Então, eu vou fazer uma transformação aqui, que a gente fez lá para trás também, que eu vou lembrar vocês. Eu vou mudar de referencial, eu vou sair do meu referencial inercial para um referencial X', Y',
que roda junto com a massa M. Então, eu vou escolher a direção do meu eixo x' na direção de M, e esse sistema roda, então, com frequência angular ômega, e eu vou fazer todas as contas nesse referencial. Então, note que nesse referencial, o elinho está parado, certo? Então, se eu estou nesse referencial, eu olho na direção de x, eu vejo o elinho lá parado, ele não sai de lá, tá? Porque eu estou rodando junto com ele. Tá? Então, a vantagem de mudar para esse referencial é que eu tenho agora duas massas estáticas, o emão e o elinho, e eu só preciso analisar a dinâmica de Mi nesse referencial. Então, vamos lembrar como é que a gente fez. Isso aqui está feito em detalhe, lá eu busquei na aula de exercício 6, mas eu vou recordar aqui. Então, como que é a lagrangiana no meu sistema inercial? Então, a dinâmica de Mi, tá? Só Mi que me interessa aqui. Então, está aqui, ó, a energia cinética, a atração gravitacional de Mi com emão, que está a uma distância r, certo? O r é medido a partir da origem, e a atração gravitacional entre Mi e eminho depende dessa distância entre os dois. Tá? Então, está aqui, G Mi eminho dividido pelo módulo de R menos Rm. Né? Rm é o vetor que liga a origem à massa M. E Rm, quem que é? Um cara que está rodando, ele é isso aqui, ó. Ele tem raio fixo, esse aqui é o vetor. Deixa eu colocar uma flechinha aqui em cima. Ele tem um módulo Rm, cosseno de ômega-t, mais Rm seno de ômega-t na direção x e y. Certo? Só projeto ali em cada direção. Certo? Aqui está ômega-t, projeta aqui, projeta ali. Muito bem. Então, você vê, essa lagrangiana, nesse sistema inercial, ela é uma lagrangiana dependente do tempo, né? Porque esse R que aparece aqui é um R de t. Então, a gente vai trocar de referencial justamente para se livrar dessa dependência temporal. Então, vamos lá. Então, o sistema linha é um sistema centrado na origem e ele roda com frequência ômega, com velocidade ômega-t, né? Então, ó, quem que é a posição x' e y' da massa Mi nesse sistema? Então, se a gente olhar aqui, ó, essa é a massa Mi. A posição x é isso aqui, é R cosseno θ, R seno θ, certo? É o ângulo que ele faz com o eixo x. No referencial x', o ângulo é θ', vai de x' até Mi, certo? E eu tenho essa relação que o θ é θ' mais ômega-t. Sabe que ômega-t é quanto o eixo x' rodou. Então, o meu x', y', que é R, o R é o mesmo, né? Porque o centro dos sistemas é o mesmo. R cosseno θ', R seno θ'. Θ' é θ menos ômega-t, certo? E eu abro esse cosseno de A mais B, esse seno de A mais B, e eu vou usar, então, que R cosseno θ é x, R seno θ é y, mesma coisa aqui, vai aparecer um R seno θ, um R cosseno θ e os seno e cosseno de ômega-t. Então, aqui eu tenho a transformação de x' para x. Se eu inverter essas relações, eu tenho a transformação de x para x'. Né, que são as mesmas equações, só trocando o sinal de ômega para fazer o sistema rodar ao contrário. Então, está aqui a transformação inversa. Escreve a lagrangiana agora nas novas coordenadas, né? Então, deriva, acha x ponto, acha y ponto, faz x ponto mais y ponto ao quadrado, está feito lá naquela aula de exercícios com detalhe, e a gente vai ter, né, então, esse resultado aqui, ó. X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, então, derivando esses caras, elevando ao quadrado e somando, dá x' ponto ao quadrado, y' ponto ao quadrado, aparece um ômega-2R2, vai dar um ômega-2, x'2 mais y'2, que é o R2, e o termo cruzado que sobra aqui, x', y' ponto, menos x' ponto, y'. É só abrir a conta e fazer. Então, daqui para frente, eu vou tirar todo esse monte de linha, tá? Só para não ficar carregando essas linhas,
e eu vou, então, supor que daqui para frente nós já estamos no referencial em movimento de rotação uniforme, não inercial, e está aqui a energia cinética dele. Então, μ/2 é a mesma coisa, só tirei aquele monte de linha para não ficar a notação pesada. Finalmente, a gente vai para coordenadas polares, né, no sistema não inercial. Então, xr cosseno θ, yr seno θ. Na verdade, isso aqui seria o θ', né? Eu estou tirando a linha para ficar mais simples. Deriva, acho x ponto e y ponto, escreve todo mundo lá em termos de r θ, e está aí a energia cinética, então, em coordenadas polares, no sistema não inercial. Feito isso, qual que é a lagrangiana? É T menos V, o potencial é negativo, né? É o potencial atrativo, então fica T mais G μ sobre R, G μ M sobre R menos Rm, onde Rm, esse vetor agora, ó, ele é constante. Ele é Rm na direção X. Tá? A massa M está parada lá porque eu estou rodando junto com ela. E esse denominador que está aqui, eu posso escrever explicitamente, né? O módulo de R menos Rm é a raiz quadrada de R menos Rm ao quadrado, né? Ou seja, R ao quadrado, aqui é Rm. Rm mais Rm ao quadrado, menos 2 vezes o produto escalar de um com o outro. Quem que é o produto escalar de R com Rm? Ó, se vocês olharem na figura, o R está aqui. Ups, deixa eu... O R está aqui, o Rm está aqui. O ângulo entre eles é o θ', né, que agora eu estou chamando de θ porque eu estou tirando as linhas. Né? Então, R escalar Rm é esse cara, escalar R, é o módulo de R, módulo de Rn, cosseno de θ'. Como eu estou tirando as linhas, é simplesmente cosseno θ. E está aqui o cara. Certo? Então, a gente vê que a perturbação agora envolve o ângulo. Né? Antes eu tinha uma lagrangiana, se eu não considerasse a existência desse segundo corpo, né, por exemplo, de Júpiter, só considerasse partícula e Sol, esse termo não estaria lá, a lagrangiana não envolveria θ e o Pθ seria constante, o sistema seria integrável. Com a perturbação, a gente introduz o ângulo é introduzido de uma forma complicada no denominador, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, que expandir essas coisas em série de Fourier, ia ser bem complicado, a gente não vai fazer isso, mas a dependência angular aparece e você quebra a integrabilidade. Então, vamos lá, vamos continuar, tem mais um passo para a gente fazer antes de ver as aplicações. Então, está aqui, né? No nosso sistema em rotação, que é o sistema linha, escrito sem linha, então está aqui a massinha M presa aqui no eixo X, a minha partícula μ, R θ, os ângulos estão aqui, a massona M presa na origem. A newtoniana. Então, vamos lá. PR, dl dr ponto, Pθ, dl dθ ponto. Então, notem que dl dr ponto, R ponto só aparece aqui. Então, vai dar μ R ponto. Quando eu faço d dθ ponto, tem esses dois caras. Ambos são proporcionais a R², certo? Mas os dois aparecem. Então, quando eu faço o cálculo do Pθ, dá isso aqui, dá μr2 θ ponto mais ômega. Esse ômega aparece porque eu estou somando a minha velocidade angular ali do meu referencial na newtoniana. Escreve a newtoniana em termos desses caras, é direto. Então, vai ficar novamente a parte radial, PR2 sobre 2M, a parte da potencial centrífugo, né? Pθ ao quadrado sobre 2μr2. Esse pedacinho aqui da lagrangiana, ω2R2 sobre μ sobre 2, ele acaba se transformando num Pθ ômega. Tá? Tem que fazer a conta ali para ver. E a parte do potencial, atração com a massa grande, atração com a massa pequena, que eu estou escrevendo separado aqui.
Então, notem só o que eu fiz. Então, se só reescrevi tudo, né, em termos de hamiltoniana. Esse aqui é o H0, é o termo, então, que eu separo a contribuição da massa pequena. E lembra que o termo da massa pequena era G, deixa eu escrever aqui, eminho mi, né, sobre R menos RN. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse eminho, trocando ele por emão, então estou multiplicando e dividindo por emão, nessa expressão. Então, esse emão está aqui, e eminho sobre emão, eu estou chamando de epsilon aqui na frente, que é o parâmetro perturbativo, é a razão entre a massa secundária e a massa principal perturbativa. Tá? Então, esse cara aqui é da mesma ordem desse, é G, emão, mi sobre algum R. Mas esse aqui está multiplicando 1, esse aqui está multiplicando a razão das massas, que vai ser o parâmetro perturbativo, então. Tudo bem? Então, beleza. Então, né, constrói o sistema inercial, troca para o referencial em rotação, muda para coordenadas polares, acha a newtoniana, separa o H0 do H1 da parte perturbativa e agora variáveis de angulação para o H0, certo? A gente tem que fazer tudo em variáveis de angulação para ter um problema no formato que a gente estava estudando antes. Então, as variáveis de angulação são do H0, né? Eu escrevo o H0 em termos das suas variáveis de angulação. Então, eu já comentei rapidamente com vocês lá atrás, eu vou recordar, novamente não vou fazer com muito detalhe, mas as variáveis de ação, então, são duas, né? A variável iθ, que eu integro, as variáveis de ação é integral de P escalar de Q sobre certos circuitos periódicos do tório, né? Então, nesse primeiro circuito, eu mantenho R fixo e rodo θ de 0 a 2π, então fica a integral de Pθ dθ, como Pθ é constante, o Iθ é o próprio Pθ. A outra variável de ação é integral novamente de P escalar de Q, mas agora eu mantenho θ fixo e vou de R mínimo até R máximo e volto para R mínimo. Então, fica só a integral de PR dr. A gente vai lá na newtoniana, né, fixa um valor de energia, escreve o PR em função de R e de Pθ. Né? Isola o PR, dá isso aqui, dá essa integral para a gente fazer. Essa integral é complicada, dá para fazer por resíduos, etc. Eu não vou entrar em tanto detalhe, mas o resultado é esse aqui. Ó. No final das contas, IR dá menos Iθ mais essa coisa toda aqui. Então, dada essa última expressão, né, deixa eu só reescrever aqui. Então, IR igual a isso aqui. A gente pode agora isolar o E, que está aqui, né, passa esse cara para o outro lado, eleva tudo ao quadrado, resolve para energia, e a gente tem energia em função de IR e de Iθ, que é a newtoniana, né, H0, em função de IR e de Iθ, e dá esse resultado que está aqui. Tá só fazer essa álgebra e resolver por E. E essa seria, então, a newtoniana H0 em termos de IR e de Iθ. Tá, então, isso aqui é o ponto de partida. A gente não vai fazer conta além disso. Basicamente, eu vou fazer mais duas linhas aqui de contas e o resto é só qualitativo. Tá claro a sequência, as ideias todas, a menos essas integrais aqui que eu não estou fazendo? Tá sim, professor. Uma curiosidade, bom, integrou em dr ali, então não era para sobrar R mesmo, né, nessa integral. Isso, exatamente. Você integrou o R fora. Isso. Então, só vai sobrar as constantes. E o Pθ que eventualmente sobrar, ele já foi. Na verdade, dentro da
integral ali já substituiu por Iteta. Isso, exatamente. O Pteta já troquei por Iteta, é a mesma coisa, né? E ele sobra, né? Quando você faz a conta, acaba sobrando. Aí sobra um pedaço aqui, sobra um pedaço aqui. É esse pedaço aqui, porque está somado, né? E mais ômega e teta, eles estão sempre juntinhos. E tem esse outro cara aqui que acaba dando uma contribuição aqui do lado. Quando a gente fez essa conta no problema de Kepler, a gente estava no nosso referencial inercial usual, não tinha esse ômega aqui, né? Então, é só esquecer esse ômega aqui, que dá o resultado do Kepler normal. Aqui, nesse referencial que está rodando junto com M, aparece esse termo a mais. Que ele vai ser importante aqui para a gente interpretar os resultados. Então, mas a ideia é essa. Agora, isolo E, então a gente tem o H0. E o que a gente precisa, o que é importante, né? Então, o que a gente aprendeu? Que quando a gente perturba uma Hamiltoniana integrável, essa Hamiltoniana integrável aqui vai ter duas frequências, né? Ômega R e ômega teta, né? DH, DIR, aqui a gente vai calcular teta ponto, igual a... Deixa eu mudar de nome aqui, senão vai ficar confuso. Vou chamar de φ teta, um dos ângulos, que é DUH0, del teta. Então, isso aqui vai ser uma frequência, isso aqui vai ser constante, né? Porque só envolve constantes. Então, vai ser essa frequência ômega teta. E vai ter um outro ângulo, φr, associado à variável IR, ômega R. Então, o que acontece? Os valores de IR e de Iθ, onde a razão das frequências for racional, a gente espera aquela estrutura de ilhas, né? E a gente viu pelas simulações que perto dessas ilhas acaba aparecendo uma região caótica também, que a gente vai discutir segunda-feira. Esse é o último tópico dessa parte. E nas regiões onde ele é irracional, os toros tendem a sobreviver, né? O movimento se deforma um pouco, mas nada muito drástico ocorre se a perturbação é pequena. Então, a gente precisa calcular essas frequências. Então, se a gente calcular DH0 dIθ e DH0 dIr, vocês vejam que quando eu derivar esse pedaço, em relação a IR ou Iθ, dá na mesma, né? Porque a dependência com IR e com Iθ é igual, né? É IR mais Iθ. Então, vai dar alguma coisa com esse denominador ao cubo, que é isso que eu estou chamando de ômega C, que está aqui embaixo. É a derivada daquele termo principal em relação a IR ou Iθ, dá a mesma coisa. Só que quando eu derivo em relação a teta, a Iθ, eu tenho um termo a mais, que é o omegão que está aqui. Tá? Então, a gente ganha essa diferença. Então, se você... então, quem que é essa frequência ômega C? Essa frequência ômega C é a frequência de Kepler que a massinha μ teria ao rodar em torno de Iemão. Tá? Esse seria o período orbital, a frequência orbital da massinha μ. Se você faz a razão entre as duas frequências, então vai dar 1 menos ômega sobre ômega C. Né? Só divide isso aqui por ômega C, certo? Dá 1 menos ômega sobre ômega C. Então, o que a gente espera? Que quando o período... Então, quando que vai ser a condição de ressonância que vai aparecer aqui? Ressonância. É quando o período, ou a frequência, tanto faz, período de Kepler, de μ, em torno de Iemão, for comensurável com o período de Emin, em torno de Iemão. Então, você tem a órbita de... Vamos pensar que o Eminho está interno ao Iemão. Você tem o Sol, tem Júpiter lá fora e um asteroide no meio do caminho. Então, a frequência de Júpiter é pequena, certo? A frequência é baixa. Porque ele está mais longe, ele anda mais devagar. A frequência de um asteroide é maior. Então, por exemplo, quando e essa frequência, né, o período, depende basicamente da distância ao Sol, né, em órbitas circulares. Então, se você tiver uma distância tal que você dá
2 voltas enquanto Júpiter dá uma, você está numa ressonância 2,1. Tá? Se você der 3 voltas enquanto Júpiter dá 2, você está numa ressonância 3,2 e assim por diante. E são nessas regiões que a gente espera algo mais dramático acontecer, devido à perturbação. Então é isso, a gente só vai olhar, então está aqui bem qualitativo, eu não vou fazer nada com a perturbação, não vou tentar analisar correções, nada, eu só vou ver se de fato, nas regiões onde vocês têm os períodos comensuráveis, o que está acontecendo. Então, tá. Diga lá. Apesar de não dar sequência, qual seria o próximo passo? Porque está tão palpável agora que é um exercício. É um problema concreto. Um problema concreto? Tá, vamos lá então. Pergunta, não, só... Tá, vamos ver como é que a gente faria, né, a teoria de perturbação, né? Então, você vê, eu tenho aqui o meu H1, né? O meu H1 perturbado é esse cara aqui. Então, se a gente quiser corrigir a Hamiltoniana em primeira ordem Epsilon para um toro irracional, então para uma partícula que vai sobreviver, que está fora da ressonância, qual que é a correção? É o valor médio da perturbação no ângulo. Então, a gente teria que fazer, vamos fazer aqui, deixa eu só abrir aqui uma página nova aqui. Então, eu teria... Ops. Eu abri a página no lugar errado. Deixa eu trocar ela de lugar. Isso. Então, a correção... Vou dar uma outra. Correção em primeira ordem. Então, isso aqui vale para um toro irracional, certo? Os racionais é mais complicado. Então, o K1, vamos ver, o K0. Então, a gente vai trocar, a gente vai fazer uma transformação canônica. Vou fazer direitinho, porque é bom para ilustrar. Opa! Então, a gente vai fazer, como é que a gente faz a coisa? Eu vou passar de IR, Iθ, φR, Φθ, para JR, Jθ, Θ, R, Θ. Foi uma anotação meio ruim, mas não faz uma transformação canônica para novas variáveis. Nessas novas variáveis, a nova Hamiltoniana, que só vai depender dos J's, ela vai ser dada pelo H0, simplesmente calculado em JR, Jθ, só troca aí por J, mais Epsilon K1 de J's também, onde K1 é igual a 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de K1, vou só escrever assim, de θ, dθ. Então, eu tenho que pegar esse cara aqui, jogar aqui dentro, então vamos só escrever mais uma linha. 0 a 2π, Gm mi dividido por R2 mais Rm2 cosseno de θ. Bom, desculpa, tem que fazer um passo adicional aqui, né? Quer dizer, tudo bem, a gente pode até fazer essa integral aqui para ver o que vai dar, mas você note que aqui, quando eu fizer essa integral, o θ, então, vai sumir, né? Como se eu tivesse feito a análise de Fourier, mas eu vou estar com a minha dependência em R, né? Eu não quero, eu preciso transformar. Pois é, essa que é a complicação que... Professor, não são tetas diferentes? Então, você tem que fazer uma... Tá certo, isso aqui... deixa eu apagar isso aqui está errado. Ele tem que primeiro transformar a perturbação para variáveis de angulação, né? Eu tenho que escrever o H1, essa é a parte que realmente é um pouco mais chata, né? O H1, eu tenho que escrever em termos de IR, Iθ, φR e Φθ. O IR e o Iθ, então, essa acho que é o passo mais difícil.
Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter a transformação canônica, né? Para eu poder escrever, de fato, sair de r θ, PR, Pθ para essas variáveis. Então, o H1, que depende de rθ, eu tenho que fazer isso ficar dependente das variáveis de ação e ângulo, né? Para aí poder fazer a expansão em série de Fourier. Essa é a parte um pouco mais chata aqui. Professor, essa teoria ela acaba jogando, né, a complexidade matemática aí, talvez, para as transformações canônicas, né? Exatamente. Então, teria que... Variáveis de ângulo e ação são simples de resolver, mas as transformações que são acabam envolvendo. E a gente vê que uma coisa é você escrever a hamiltoniana em termos de R e de θ. Isso, em geral, não é tão difícil, mas isso aqui não te dá a transformação canônica, né? Você ainda precisa achar a transformação canônica. E para fazer isso, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é resolver essa integral aqui indefinida. E aí, isso talvez as coisas lá do livro do Nivaldo, então, ajudem a fazer isso. Aí a gente tem a transformação explícita, aí escreve o H1 e aí faz a média nos ângulos. É complicado. É complicado. Por isso tudo bem, professor, mas foi essa a minha pergunta. Legal. Então, vamos lá. Mas, assim, pelo menos qualitativamente, né, a gente já sabe aonde procurar, né, efeitos interessantes, né? Então, aqui no caso do cinturão de asteroides, você vê, olha, a massa do Sol, 10 a 30, massa de Júpiter, 10 a 27, então, aquele parâmetro epsilon lá é pequeno, 10 a menos 3, é realmente perturbativo, e a massa típica de um asteroide é bem pequena, mas até que é grande, né? 10 a 17 quilos, mas é bem menor do que os outros dois. E se a gente olha aqui, então, isso aqui é um histograma, né, basicamente, de número de asteroides em função da distância deles ao Sol. Tá? E essas unidades que estão no eixo X eles chamam de unidade astronômica, né, que é a distância da Terra ao Sol. Tá? Então, uma distância da Terra ao Sol. Então, depois de duas distâncias da Terra ao Sol, começa aqui os asteroides, e a gente vê que eles têm essas falhas, né? É como se fossem realmente anéis, né? Tem uma região com bastante asteroide, aí tem uma falha, outra região, outra aqui, tem uma pequena falha, tem outras falhazinhas menores aqui. E essas falhas, se você pensar, olha, se eu tivesse uma partícula aqui, qual seria o período orbital dela? Seria 3 vezes mais rápido que o de Júpiter. Aqui é uma relação 5:2, ele daria 5 voltas, enquanto o Júpiter dá 2. Aqui é uma relação 7:3. Você vê que a relação 7:3 é uma relação complicada, né? Mais números maiores, o efeito é um pouco menor, né? O gap é um pouquinho menor, porque é um racional já mais complicado, a largura das ilhas, a região caótica que aparece é menorzinha. Até a relação 2:1, onde basicamente já desaparecem os anéis. Aqui eu tenho certeza que também tem uma ressonância, mas não tá escrito. Então, é bacana que a gente vê que, então, nessas regiões é onde você esperaria que a perturbação tenha um efeito mais dramático, né? Em termos da teoria de perturbação, a gente teria aqueles denominadores indo para zero, né? Que a gente resolveu, né? Fez a conta direito e mostrou que aparece aquelas ilhas, e aquelas ilhas, de alguma forma, o movimento ali fica mais complicado e as partículas acabam escapando e acabam não permanecendo ali. Então, isso aqui, eu acho que esse é chamado de Kirkwood Gaps, né? O Kirkwood foi o cara que mediu essas coisas pela primeira vez e ele que percebeu já essa relação com as ressonâncias de Júpiter. Tá? Então, isso é bem qualitativo mesmo a análise, é só identificar essas regiões de ressonância. Então, aqui são as relações de ômega-C sobre ômega. A outra aplicação semelhante, e que tem um detalhe a mais interessante, é nos anéis de Saturno. Então, os anéis de Saturno são a mesma estrutura de dinâmica,
né? Eu tenho uma partícula do anel, eu tenho Saturno, e eu tenho os satélites de Saturno sendo a fonte de perturbação nesse caso. E aqui tem uma história interessante que eu vou tentar contar para vocês, que é o seguinte. Nos anéis de Saturno, existem duas teorias básicas para explicar a origem do anel. Uma teoria, que eu acho que é a mais antiga, é que o anel se formou junto com o planeta. Então, você tinha uma nuvem de poeira ali que estava se condensando por gravidade, uma parte condensou em Saturno, as partes mais externas condensaram em asteroides, em satélites, e a parte do miolo ficou fragmentada. A outra teoria, que eu acho que é a mais aceita, parece que os anéis de Saturno são mais recentes do que o planeta, e o que aconteceu provavelmente é que um satélite que se formou próximo dessa região, ele acabou, né, por perda de energia, acabou se aproximando demais de Saturno e se fragmentou e deu origem aos anéis. E tem essa questão interessante de por que na primeira teoria não houve condensação, né, das partículas nessa região, e na outra, por que um satélite entrando nessa região se fragmenta. Então, isso aí tem um limite de proximidade que você pode estar do planeta para manter a estabilidade do satélite, que é chamado de limite de Roche, que eu vou demonstrar para vocês aqui de um jeito bem simples, e tem a ver com o efeito de maré. Tá? Tem o efeito de maré que começa a ficar muito grande e o planeta acaba ou se fragmentando se ele existir, ou nem conseguindo se formar se ele for uma nuvem. Então, qual que é a ideia aqui do limite de Roche? É o seguinte, imagina que você tem, então aqui é um modelinho bem simples, você tem o Saturno aqui, massa M, o planeta tem um raio R, e a uma distância R, você tem o ideal seria fazer isso aqui assim, eu queria fazer duas metades de um mesmo satélite, né, para ver a força de maré. Como isso é mais chato de fazer, eu vou quebrar essas duas metades em duas bolinhas e vou colocar aqui uma do lado da outra, cada uma de massa M, então a massa do satélite seria 2M, o raio dessa bolinha é A, certo? Então é como se A fosse, sei lá, 1/4 do diâmetro aqui do planeta redondo, né, mais realista. E então o que acontece aqui? Primeiro, eu tenho uma atração gravitacional entre essas duas metades, ou entre as duas bolinhas, certo? Elas se atraem gravitacionalmente, mas existe um efeito contrário, que é o efeito de maré. Então, eu tenho aqui a força atrativa, devido a uma massa atraindo a outra, e eu tenho o efeito de maré, que é o seguinte, esse cara que está aqui, ele está mais próximo do planeta. Então, ele sente uma força gravitacional de uma certa intensidade. Esse outro que está mais longe, ele sente uma força gravitacional também atrativa, mas um pouco menor. Então, entre eles, é como se houvesse uma força repulsiva de uma parte com a outra. Porque essa está sendo puxada com força, essa está sendo puxada com menos força. Então, existe uma força efetiva que é repulsiva entre as massas, devido a uma parte que está mais longe do Saturno que a outra. Esse é o efeito de maré. E a gente pode estimar essas forças e ver quando que a força de maré ganha da força de atração e desestabilizando, então, o planeta. Então, vamos lá. Então, qual que é a força de atração entre eles? É G, m², né? As duas massas são iguais, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, o raio é a distância entre eles, entre os centros, né, é 2A. Então, fica 4/2. A força de maré, ela é o seguinte, a força do cara que está mais próximo, então, esse daqui, qual que é a distância dele do centro? É R mais R mais a distância entre os dois centros, que é esse que está aqui.
eu vou subtrair isso da força do que está mais longe para ver a força relativa. E o mais longe está Rão mais R mais 2A mais A. Então, mais 3A. Certo? Que é esse aqui. Eles estão mais longe, então essa força é mais fraca. Um menos a outra vai dar a força repulsiva relativa. Então, isso aqui, como esse A é pequeno, né? Então, eu posso colocar esse cara todo em evidência, certo? Então, fica 1 menos. Vamos só abrir essa parte da conta aqui, porque ficou um pouco condensado. Deixa eu fazer aqui, vamos ver onde é que está. Deixa eu copiar aqui. Então, a força de maré. Força de maré. GMM sobre Rão mais R mais A ao quadrado. Pus em evidência. O outro, o que era? Era Rão mais R mais 3A ao quadrado. Então, eu vou ter esse cara aqui. Esse cara aqui, que era 3A, que eu vou escrever assim, A mais 2A, tudo ao quadrado. Certo? Então, esse cara que está ao quadrado aqui, a gente pode aproximar por, vamos ver, eu vou inverter, vou escrever isso aqui a menos 2, tá? Para ficar mais fácil de fazer a conta com o inverso. Então, se eu inverter, eu tenho isso aqui dividido por R mais A menos 2, certo? Então, isso aqui dá 1, certo? Esse cara aqui é 1, mais 2A dividido por R mais A, tudo isso aqui a menos 2, certo? Que eu acho que é o que está escrito aqui. Isso, é o que está escrito ali. Tá? E como o A é pequeno, eu expando esse cara ainda em primeira ordem. Então, isso aqui é 1 menos 4A sobre R mais A, certo? Mais ordem de A ao quadrado. Então, esse 1 vai matar o 1 que está aqui na frente, o menos com menos vai dar mais, então vai ter um fator 4, e o que está aqui, 4A, certo? E vai ficar um R1 mais R1 mais A ao cubo, certo? Porque vê que sobra um denominador aqui. Então, sobra um denominador e um 4A, e eu tenho um efeito que vai com 1 sobre raio ao cubo, né? Que é esse típico do efeito de maré. Como aqui o maior desses valores todos é o R, certo? O R é o raio do planeta, R é o raio do satélite, a distância entre eles é, em geral, bem maior que R e A, então a gente pode aproximar isso aqui só por R ao cubo. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar a situação onde essa força de maré é igual, né, ou maior que a força atrativa, que é a GM2 sobre 4A. Então, um jeito de comparar esses dois, então eu vou igualar as duas para tirar o valor do R que torna essas coisas iguais. Então, para que isso seja fácil de fazer, a gente faz essa hipótese de que tanto o Saturno quanto o satélite têm a mesma densidade, que é uma aproximação, acho que meio ruim para Saturno, né? Porque Saturno é meio gasoso, mas se a gente supor que a massa principal é volume vezes a densidade, e a massinha é o seu volume vezes a mesma densidade, aí as densidades cancelam, as massas cancelam, a gente pode igualar uma coisa com a outra, e o que a gente descobre é que essa razão aqui, R mais R, que está aqui no denominador, ou o próprio R, que é o principal, ele vai com 16 a 1/3 vezes o raio do planeta. E isso dá cerca de 2,52 vezes o raio do planeta. Se a gente usar o raio de Saturno, dá 152 mil quilômetros. Então,
Se você tiver uma distância menor do que 152 mil quilômetros de Saturno, o efeito de maré é mais forte que o efeito gravitacional de atração entre as partículas e você não consegue ficar junto. Então, você espalha e você fica sempre na nuvem. Se um satélite que estava fora desse limite, ele perde energia e entra para dentro do limite, ele acaba se fragmentando, então, e eventualmente se esfarelando no anel, que aparentemente é a hipótese mais provável que aconteceu. E aqui eu tenho essa observação que o satélite mais próximo de Saturno, ele está logo ali acima do limite de Roche. Abaixo do limite de Roche, aparentemente não tem nada, só tem, de fato, poeira, né, partículas ali dos anéis. Então, essa é a historinha dos anéis. E se você olhar para os anéis, eles têm falhas também. Tá? Tem uma série de falhas aqui, né? Tem umas que são famosas, elas têm nomes. E se você olhar, deixa eu ver, tem aqui uma melhor aqui. Se você olhar de novo a posição dessas falhas e se perguntar qual que é o período de uma partícula, se uma partícula tivesse nessa falha, nessa posição, qual seria o período dela? E esses períodos acabam sempre sendo comensuráveis, né? Sempre tendo essas ressonâncias com algum dos principais satélites de Saturno. Então, novamente, é uma ressonância aqui, principalmente com Janus e esse outro aqui, Epimetheus, que provocam várias dessas falhas nos anéis. Então, é o mesmo efeito do cinturão de asteroides, né? São posições de ressonância, onde uma órbita sua é comensurável com órbitas dos satélites. Isso cria uma instabilidade e as partículas acabam saindo daí. Certo? É isso, essa é a história. Novamente, não vou entrar em detalhes aqui. Essas histórias dos anéis de Saturno, na verdade, tem muita gente que estuda isso, né? Tem muita coisa interessante que acontece, tem várias coisas malucas que eles observaram aí, e, inclusive, eu estava lendo que na borda mais externa dos satélites, eles encontraram um corpo maior bem na borda, que parece que está tentando se condensar, né, num satélite ali. É a região talvez menos instável do anel, então você tem algumas aglomerações que acontecem ali. Professor, Diga. eu não sei o quão certinho está essa figura, tem uma falha ali que parece que não está marcada ali, né? Não sei se você então, sabe. Pois é, essa figura, na verdade... fala. Não, tudo bem, é só isso. Aqui eu anotei algumas por escrito aqui. Essas figuras eu estava pegando agora para ver se eu achava uma melhor, mas tem aqui, ó, o divisor de Cassini, vamos ver aqui, ó. É uma ressonância 4:1 com esses satélites TETs. Vamos ver aqui. Então, as principais ressonâncias são a ressonância 3:1 com Mimas, entre os anéis B e C, 2:1 Mimas, 3:1 com Encelados. Mas aqui eu tinha uma figura, eu não sei o que aconteceu, eu estava procurando, eu tinha uma figura boa que mostrava essas ressonâncias, mas aqui não está muito claro. Aqui não está mostrando qual que é a ressonância, né? Só está mostrando os satélites. Aqui o Mimas, esse aqui, o Encelados e o Tétis são esses mais próximos. Então, aparentemente, esses mais próximos são os que dão os efeitos principais. Mas eu peguei essa outra figura, mas como eu não entendi o que está acontecendo aqui, eu nem mostrei com muita atenção. Mas você vê que aqui eles estão dando também alguns valores de ressonâncias, mas isso aqui é uma medida ótica, então eu não sei exatamente o que eles estão medindo aqui. Então, você tem algo... Tudo bem, de qualquer forma, é muito interessante. É bacana, eu acho interessante isso. São assim, manifestações interessantes. Né? Se você
olhar essas estruturas com falhas, sem conhecer um pouco dessa teoria, é uma coisa realmente misteriosa, né? Aí você descobre que aquelas regiões são justamente regiões de ressonância, né, com o corpo perturbador. Então, é bem bacana. Eu acho que no cinturão das asteroides isso é mais nítido, por alguma razão, talvez porque Saturno tem muito satélite, né, muita confusão, acho que deve ter influência mútua de vários satélites em cada partícula, não é um problema de 3 corpos, né? É um problema de muitos corpos aqui, que pode ser mais complicado. Interessante, a aproximação de primeira ordem já dá não só uma noção, né, do fenômeno, como também uma estimativa muito boa, né, que o senhor mostrou aí que o primeiro satélite é realmente, né, um pouco depois do efeito da maré. Isso, exatamente, isso, esse Janus aqui, ó, ele parece que, pelo menos até onde eu vi, que cada vez eles descobrem mais satélites, né? É o mais próximo, dali para frente você não tem. Isso, então, os efeitos de maré, se você olhar na Terra e Lua, a Lua ela é alongada, né? Ela é uma bola de futebol americano, e essa bola de futebol ela está na direção perpendicular à nossa visão. Então, a gente está vendo aqui um bico da bola e o outro bico está no lado escuro. Então, ela é alongada nesse sentido aqui, né? E esse alongamento, se você tira a Lua de prumo, então ela fica rodando sempre em ressonância com a gente, né? Ela não sai dessa posição. E isso dá para explicar também, se você tira ela da posição, você provoca um torque no sistema que tende a reposicionar a Lua de volta nessa ressonância. Então, esse negócio da Lua estar sempre com a mesma face para o planeta não é uma coisa rara, é uma coisa que tende a ser desse jeito com o tempo. O planeta fica alongado pelo efeito de maré, e esse alongamento gera um torque, esse torque acaba se dissipando, né? Ele não fica numa oscilação eterna, vai se dissipando e ela vai tendendo a se alinhar. E essa dissipação que tem também quando, né, a Lua puxa o mar para cima, etc., faz com que a Lua perca energia e comece a afastar um pouco da Terra, né? Então, a Lua vai se distanciando, mas parece que tem algum outro... eu não sei, acho que talvez quando tenha mais partículas, mais luas, que você pode também ter o efeito de aproximar um satélite do planeta, e se aproxima demais, aí você entra nesse limite e o negócio explode. O interessante é que esse limite só depende do raio do planeta, né? Nessa aproximação que a gente fez, né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui, se a gente calcular o limite para a Terra, né? Qual que é o limite de Roche para a Terra? O raio da Terra é 6.000 quilômetros, né? Então, sei lá, 12.000, 15.000 quilômetros seria o limite de Roche para a Terra. É bem pertinho, né? A Lua está muito, muito mais distante do que isso da Terra. Não corre perigo. Não corre perigo, não tem jeito de ter um anel no futuro. Professor? Diga. Então, é nesse limite que ocorrem as condensações que você tinha falado? Então, exato. Então, vamos pensar assim, pelo que eu estava lendo, né? Então, se a gente olhar aqui para Saturno, então, quais são as duas teorias, né? A primeira teoria é que quando você tinha o começo do sistema solar, então você tinha aqui o Sol, você tinha aqui o Sol, já a estrela formada, e um monte de sujeira aqui em volta, né? Então, próximo da órbita de Saturno, essa sujeira começa a se condensar. Então, você faz essas nuvens que vão se condensando e vão formando os planetas. Então, no caso de Saturno, o que eles pensaram é o seguinte: um centro se condensa em Saturno, aqui em volta dele se repete o que aconteceu no sistema solar. Novas condensações e surgem os satélites. Agora, próximo aqui, então aqui já tem um limite de Roche da parte que condensou central. Nessa região, você não consegue condensar, porque se você condensar, a atração gravitacional que está grudando essas partículas perde para a força de maré que tende a rompê-las de novo. Então, nessa região,
você tende a ter um monte de partícula pequena que não consegue se condensar. Se você me perguntar, mas por que bem perto de Saturno não tem nada, né? Parece que tem um outro limite aqui, né? Onde aí eu não sei o que acontece, aí eu realmente não sei se aqui as partículas acabam caindo no planeta com o tempo, né? Mas esse limite de rocha é um limite exterior, né? Então você teria uma nuvem aqui em volta que não consegue se condensar e fica aí sempre rodando. A outra teoria que eles acham que aparentemente é a mais correta, é que então o limite está aqui, formou aqui um planeta, um satélite, essa região aparentemente limpou, sei lá, caiu tudo, condensou tudo em Saturno, e esse cara acabou tendo a órbita empurrada ali para dentro, acho que provavelmente pelo efeito dos outros satélites, e ao entrar aqui dentro ele se esfarelou e virou a nuvem. Porque parece que os anéis são bem mais recentes do que o planeta em si. Então, é esse processo de esfarelamento que chama, como se fosse isso. Não sei que nome que eles dão. Mas eles sofrem esse processo, né? Ali, ficam esses anéis tão bem feitos assim, né? Então, eu acho que ele acaba fragmentando, né, em vários pedaços. Aí eu não sei direito como que é o processo em si, porque ele se fragmenta, esparrama, né, e ficou tudo muito uniforme de fato, né, vai ficando. Então, agora você vê o seguinte: por que fica uniforme, né? Se você olhar partículas aqui, cada partícula tem um período de rotação diferente. Então, essas são mais lentas, essas são mais rápidas. Quanto mais perto, ele gira mais rápido. Então, uma vez que fragmenta, as coisas vão se espalhando, né, dependendo da distância radial do planeta. Então, isso vai rodando. Então, essa nuvem que antes era toda juntinha começa a se esparramar, né, e depois de muito tempo fica meio uniforme, né, alguma coisa assim. Isso é o que eu sei. Estou chutando um pouco. Uhum, não, interessante. Você tinha falado que tinha alguns satélites que estavam fora, que estão se aproximando, né, parece, e fazendo esse mesmo processo. Não, então, aquele satélite Janus, que é o mais próximo, ele está bem pertinho, né? Então, e como é um sistema de muitos corpos, né, essas órbitas podem ser muito complicadas, né? Então, às vezes passa alguém lá por perto, dá um empurrão em você, você acaba caindo lá dentro e se esfarelando de novo. Entendi. Nossa, muito interessante. É isso, então, gente. A aula de hoje é isso. Mas pode falar, Lucas, você tem mais perguntas? Não, eu ia deixar ter um outro colega que parece que ia falar também. Não sei se ele quer. Eu só ia falar que aquela falha que tem lá no grande no anel. O senhor pode mostrar a imagem de novo? Aquela de cima acho que é melhor, né? Essa daqui? Tá. Então, está escrito ali, né? Aquela divisão, acho que é Enco, ela é causada porque tem uma lua chamada Pan ali, bem pequenininha. Por causa disso que tem aquilo. O Cassini é essa daqui, né? Essa de dentro, essa grandona, né? Aí que eu acho que é essa mais de fora, né? Não é isso? Pelo menos é o que eu Isso. Isso. Eu já tinha ouvido também que ela meio que limpou essa região aí. Agora, não sei como que isso se encaixaria aí, né, com essa nossa teoria, porque ela está numa região proibida, digamos assim, né? Não sei se... tem uma lua, então. Tem uma lua aqui dentro, então, perto do satélite, perto do anel, é isso? Isso, ela está menor que a distância, só que eu acho que ela é muito pequenininha, por isso que ela não se desfaz. Tá. Então, pode ser isso que eu vi, então, que está bem na borda do anel, né? Eu vi uma imagem dessa, tá? Pode ser, tá bom. Pode ser. Toda essa coisa que a gente fez é uma estimativa também, aquela hipótese de densidades iguais ali, né? Não sei quão bom é aquilo, né? Então, talvez um cálculo mais preciso aí. Essas coisas podem depender de densidade também, né? Então, às vezes, dá para ter alguma coisinha estável ali. Legal. Mas é bacana, né? Que é uma conta meio simples, né? Porque já dá para ter uma estimativa aí dessa distância.
Mas pelo que eu vi, parece que ela deixa um rastro espiral aí, então parece que ela vai sumir daqui a um tempo, né? Ah, ela está meio que se esfarelando também? Parece que sim. Bom, eu Ah, não entendo muito disso, né? aham. Mas de acordo com o que a gente viu, né? Parece que ela vai. Se ela está realmente ali, essa força de maré, a força de maré ali deve ser bem grande, né? Então, a ideia seria que ela não aguentaria muito tempo. Professor, tentando explorar o porquê que não tem também muito perto, né, Uhum, do planeta, eu acho que talvez pelas condições iniciais ali, né, porque uhum. ele tem uma velocidade tangencial aí que não é, obviamente, infinita, né? Sim, claro. Então, Aham. e provavelmente tem a ver com a formação realmente do planeta, não tem, né? Se fosse mais alta, Uhum. talvez esse espaço fosse menor, mas Tá. porque daí você tem não sei, não é velocidade de escape, né? Eu acho que é essa. Sim, aham. Tá. Ah, Só tentando entendi. Tá. imaginar o porquê. Eu acho que é assim, né, que você tem uma nuvem de poeira que está se condensando, né? Uma parte vai para Saturno, quer dizer, eu acho que essa nuvem no passado ela podia ser maior. Saturno era maior no começo, antes de condensar, antes de equilibrar nesse tamanho. Daí a coisa vai condensando até que equilibra, né, com a como se diz, a coisa térmica lá dentro, né, que a agitação térmica que provoca uma força para fora também, né, tende a expandir o planeta, equilibra com a gravidade e a coisa fica ali, sei lá, talvez esse processo de contração sobra a parte limpa quando ele vai diminuindo, né? Alguma coisa assim também. Né? É uma boa possibilidade também. Uhum. Muito bem. Então é isso, gente. Vamos fazer uma aula mais curta hoje. Então, nas próximas 2 aulas, eu quero fazer uma aula então sobre caos, que é bem interessante, é bem geométrica, são bastante figuras que a gente vai fazer, na verdade, para entender o comportamento da dinâmica naquela região das ressonâncias mais próximo dos pontos instáveis, né? Não no centro do pêndulo, mas no pi, né? Onde o pêndulo está de ponta cabeça. A gente vai fazer uma série de a gente vai tentar entender o que acontece ali e então a gente vai ver como que a estrutura do movimento fica e por que é caótico. E na aula de quarta-feira, se der tempo, espero que dê, eu queria fazer uma aula também que fosse, nem que fosse bem introdutória, sobre o último capítulo, que voltar lá para trás para a teoria lagrangiana e fazer o limite daquilo para sistemas contínuos, só para ver como que aparece essas lagrangianas e teoria de campos, esse tipo de coisa, né? Bem introdutório mesmo, para a gente ver como é que fica. Certo? Que aí a gente termina, então, na semana que vem. Vamos fazer aula de exercícios essa sexta, né? Para a gente só tem mais 2 sextas, vamos fazer essa na próxima. E aí, se vocês quiserem também para essas aulas trazerem dúvidas, a gente pode voltar para trás, tentar ver alguma coisa. Professor, já vou então trazer já Tá, vou adiantar então, mas não precisa responder agora, pode ser na sexta. tá bom. É, eu queria pedir para o senhor não sei, escolher alguns dos exercícios daquele negócio de estabilidade e Uhum, comentar sobre eles, porque eu tô tentando fazer eles, alguns dá para fazer igual o exemplo do livro, né? tá. Mas outros parece que não ficou muito claro como fazer avaliar os pontos de equilíbrio, né? Por exemplo, na questão 2 lá do Uhum, capítulo 7 uhum, tem um V que a gente não sabe o que ele é a princípio, né? Então, quando a gente faz uhum, pela equação de movimento, né, Q ponto e P ponto, não uhum. dá para concluir nada, né? O que eu tentei fazer foi usar aquela equação com os desvios, né? Isso, Aí exatamente. Isso. Daí, com a equação com os desvios, eu encontrei que se o desvio de. Quer dizer, encontrei que o desvio de
Só deixa eu olhar aqui. O desvio de Q, ele depende de 1 sobre a derivada segunda do potencial, né? Tá. Então, se a derivada segunda do potencial for 0, então o desvio vai a infinito, ou seja, seria um ponto instável, né? Não sei se isso... Tá, a gente pode fazer esse com detalhe. Tá bom, eu faço esse problema 2, tá bom, vamos fazer uns desse capítulo. Tem esse problema 1, 2, vamos ver os problemas. Tá bom, a gente faz alguns desses. Eu faço começo com esse daí, faço alguns outros. Eu queria mostrar para vocês também o problema 6 desse capítulo, que é interessante. A gente pode fazer, então, nessa sexta, problemas do capítulo 7, e na outra sexta a gente faz do capítulo 8. Certo? Perfeito. Legal. Essa divisão Beleza, boa. professor. Legal. Obrigado.